ExxonMobil descobre novas reservas de petróleo na Guiana em área disputada com a Venezuela. A petrolífera norte-americana ExxonMobil anunciou a descoberta de novas reservas de petróleo das águas da Guiana. A notícia surge em meio à intenção da empresa de dobrar a produção de petróleo ao mesmo tempo que a Venezuela mantém uma disputa territorial pela área. O posto denominado Bluefin está localizado no bloco Starbrook, na costa da Guiana. É a primeira descoberta da empresa em 2024. Foi perfurado na profundidade de 1.294 metros e penetrou aproximadamente 60 metros de arenito rico em hidrocarbonetos, afirmou a Exxon em comunicado. As reservas de Starbrook, localizadas na costa de Essequibo, território cuja soberania é disputada pela Venezuela e pela Guiana, são estimadas em 11 bilhões de barris. O plano da ExxonMobil para acelerar a sua exploração significa que a extração duplicará para 1,2 milhão de barris por dia em 2027, o que deve colocar a Guiana no mesmo nível de Angola, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Starbrook é a principal área de produção de um grande campo descoberto pela ExxonMobil em 2015. Apesar da oposição de caráter do governo guianense decidiu listar blocos petrolíferos no território indefinido e adjudicou contratos de perfuração a diversas empresas estrangeiras, incluindo a ExxonMobil. Atualmente, a empresa detém uma participação em 45% dos projetos petrolíferos da Guiana. A Venezuela, por sua vez, denunciou repetidamente que a ExxonMobil, com apoio da Guiana, promove uma campanha maliciosa contra a sua política de segurança de fronteiras. Há mais de 100 anos que a Venezuela e a Guiana vêm disputando a soberania na região de Essequibo, que abrange cerca de 160 mil km², a oeste do rio Essequibo, e possui grandes reservas de petróleo. Em 1966, ambas as nações assinaram um acordo para procurar uma solução pacífica para esta disputa, mas em 2018 a Guiana apresentou uma ação perante o Tribunal Internacional de Justiça, na qual pede ao tribunal que valide legalmente a sentença arbitral de 1899, que lhe confere controle absoluto sobre o território. Superiores aos Rafale e ao Eurofighter, Força Aérea Turca receberá 20 caças de quinta geração até 2028. A empresa Turkish Aerospace Industries, citando o presidente do país, afirmou que a Turquia daqui a 4 anos terá caças superiores aos Rafale e Eurofighter. A Força Aérea da Turquia receberá até 2028 20 caças Kan de quinta geração produzidos domesticamente, anunciou Temel Koçu, chefe da Turkish Aerospace Industries, TUSAS, na sigla em turco. Haverá 20 Kan em serviço na Força Aérea em 2028. Estamos construindo mais 3 Kan. O Kan será uma aeronave superior aos caças europeus Rafale e Eurofighter, disse Erdogan, presidente da Turquia, citado por Koçu. O caça Kan de quinta geração fez voo inaugural em 21 de fevereiro. O feito torna a Turquia um dos poucos países que produz seus próprios aviões de quinta geração. Atualmente eles incluem a Rússia, Su-57 Checkmate, os Estados Unidos F-22 e F-35, a China J-20. Segundo Erdogan, o Kan entrará em serviço na Força Aérea da Turquia até o final de 2028. Nenhuma nova estratégia ocidental salvará a Ucrânia da derrota, diz professor dos Estados Unidos. Nenhuma nova estratégia ocidental salvará a Ucrânia de uma derrota inevitável, disse o professor da Universidade de Chicago, John Mearsheimer. Em entrevista ao cientista político norueguês Glenn Disen, acho que está se tornando bastante claro para muitos que a Ucrânia perderá a guerra. Isso pode ser discutido, já que é um assunto complicado, mas não há dúvida de que Kiev será derrotado, tal como a OTAN. E me parece que
Não há nenhuma estratégia que possa de alguma forma melhorar a situação, disse o especialista. Meshem também observou o estado terrível dos exércitos europeus, salientando que as tropas dos países da União Europeia não serão capazes de ajudar a Ucrânia. Esse é um grande problema para o Ocidente, concluiu o professor estadunidense. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron admitiu em uma entrevista ao Le Parisien que a França pode conduzir na Ucrânia operações para fazer frente às tropas russas. Comentando as palavras de Macron sobre o envio de tropas para a Ucrânia, o Kremlin declarou que tal desenvolvimento levaria inevitavelmente a um confronto militar direto entre a Rússia e a OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou o próprio fato de discutir a possibilidade de envio de certos contingentes para a Ucrânia de um novo elemento importante no conflito ucraniano. Cooperação BRICS-IEM visa enfraquecer o mundo unipolar, afirma o oficial Holt. O IEM está reforçando a cooperação com a Rússia e a China a fim de enfraquecer os países ocidentais e perturbar o conceito de mundo unipolar. Tweetou Ali Al-Qom, alto funcionário do movimento Emita Holt. Há uma constante interação e desenvolvimento das relações do IEM com a Rússia, a China e outros membros dos BRICS, bem como a troca de conhecimentos e experiências em diversas áreas, destacou Al-Qom. O objetivo é afundar os Estados Unidos, o Reino Unido e o Ocidente na lama da crise em torno do Mar Vermelho para que possam ficar atolados, enfraquecer e se tornar incapazes de manter a unipolaridade, acreditou o responsável. Há uma mudança no clima internacional e no equilíbrio de poderes entre o Oriente e o Ocidente, especialmente à luz da usurpação ocidental contra a Rússia, que afundou o Ocidente na crise da Ucrânia e enfraqueceu as suas alianças com a China, bem como em outros países do Oriente, dos Estados membros dos BRICS, segundo Al-Qom. Em novembro de 2023, os Houthis iniciaram no Mar Vermelho uma campanha marítima de meses de sequestro de navios, ataques de drones e lançamento de mísseis em solidariedade com os residentes na faixa de Gaza em meio aos ataques terrestres ao território palestino sitiado. Os Estados Unidos responderam anunciando a formação de uma coligação naval contra os combatentes Houthis em dezembro e começaram, junto com o Reino Unido, a bombardear o Iêmen em janeiro. Os Houthis retaliaram, proibindo todos os navios comerciais de guerra do Reino Unido e dos Estados Unidos de operar no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, no Estreito de Bab al-Mandeb, disparando repetidamente contra navios de guerra ocidentais estacionados em águas adjacentes ao Iêmen. O BRICS é uma aliança econômica formada em 2009 pelos líderes do Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul aderiu pouco depois. O Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos aderiram ao grupo em 2024. China reforça relações com Angola, enquanto o BRICS promete abrir caminho para um mundo multipolar. A China e Angola anunciaram nesta sexta-feira que estão elevando o nível de suas relações diplomáticas para uma parceria estratégica e cooperação abrangente, uma vez que 2024 deverá ser um ano histórico para o desenvolvimento econômico do sul global. O anúncio foi feito durante a reunião entre o presidente angolano João Lourenço e o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Os líderes anunciaram que as relações bilaterais seriam elevadas ao nível de parceria estratégica de cooperação abrangente. Foi discutida a cooperação nas áreas do comércio, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento ecológico. A cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Angola dissipa a noção de propaganda por alguns meios de comunicação ocidentais de a China praticar uma diplomacia de armadilha da dívida, escreve o jornal chinês Global Times. Algumas autoridades dos Estados Unidos têm usado o termo para acusar a China de explorar os países africanos com pacotes de empréstimos onerosos. Mas os líderes africanos têm repetidamente expressado respeito pela China como um grande exemplo de sucesso de crescimento e progresso no mundo em desenvolvimento, indica o jornal. A atualização dos laços ocorre depois que quase 3 dezenas de países manifestaram interesse em ingressar no bloco BRICS em 2024, do qual a China e a Rússia fazem parte. A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, disse que 34 nações mostraram interesse em se tornar membros da organização. Nossa expectativa é mobilizar mais investimento e cooperação, especialmente nos setores privados para o nosso país, na agricultura, industrialização e desenvolvimento sustentável, disse Luiz Cupnella,
chefe da Câmara de Comércio Angola-China, que saudou a atualização das relações. O BRICS é uma aliança econômica formada em 2009 pelos líderes do Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul aderiu pouco depois. O Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos aderiram à organização em 1º de janeiro deste ano. Shoigu instrui frota do Mar Negro a realizar exercícios para repelir ataques de drones. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, instruiu o comando da frota do Mar Negro a realizar treinamentos diurnos e noturnos para repelir ataques de drones aéreos e marítimos, informou a entidade militar russa neste domingo. Shoigu, no âmbito de uma visita às tropas do Distrito Militar do Sul, visitou um posto de comando da frota do Mar Negro. O comando da frota informou o ministro sobre a situação atual, a natureza das ações do inimigo e o desempenho das missões de combate da frota na área de sua responsabilidade. É necessário realizar treinamentos diários com o pessoal, treinamentos para repelir ataques aéreos e ataques de lanchas não tripuladas. Realizar os treinamentos tanto de dia como de noite, para que tenhamos todas as equipes prontas, cita o Ministério as palavras de Shoigu. Destaque também que o ministro ordenou a frota do Mar Negro instalar meios de fogo adicionais para atingir veículos aéreos não tripulados. O ministro deu instruções para instalar armas adicionais, metralhadoras de grande calibre, sistema de ataque para combater drones inimigos, detalhe do ministério. Moscou. O Ocidente está abandonando apoiar a Ucrânia devido a seus fracassos no campo de batalha. Vendo os fracassos do exército ucraniano, os países ocidentais estão abandonando a Ucrânia, declarou em entrevista a Sputnik Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron, o chefe da política externa da União Europeia Joseph Borrell e o secretário de Estado dos Estados Unidos Antony Blinken, que arrastaram a Ucrânia, o povo ucraniano, para este terrível massacre, provocando e prometendo um belo futuro democrático brilhante, estão agora a abandoná-la, disse Zakharova. Ela ressaltou que os países ocidentais não defenderão o povo e a soberania da Ucrânia, mas apenas vão usar o país para benefício financeiro e condução de uma guerra contra a Rússia. Primeiro, eles estavam juntos com a Ucrânia, lembra? Pergunta. Eles falaram sobre uma frente unida, que eles estavam todos juntos, que a Ucrânia já quase era parte deste belo jardim europeu. Mas quando isso tudo se transformou em um fiasco completo, se tornou um problema a ser resolvido pela Ucrânia sozinha, disse Zakharova, referente à declaração do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, que comparou a Europa com um jardim e o resto do mundo com uma selva. O Kremlin tem alertado consistentemente contra as contínuas entregas de armas do Ocidente à Ucrânia, notando que elas apenas prolongam o conflito, acrescentando que o equipamento militar ocidental será eventualmente destruído. Moscou também advertiu que, fornecendo armas a Kiev, os países da OTAN estão brincando com fogo. Fadados ao fracasso, os estoques de mísseis de Kiev devem acabar até o final de março, afirma a mídia. A Ucrânia pode ficar sem mísseis para sistemas de defesa aérea até o final de março, informou o jornal The Telegraph. Isso significa que, em vez de tentar abater a maioria dos mísseis russos, as forças armadas ucranianas serão forçadas a poupar munições e tentar abater apenas um em cada 5 mísseis, afirmou o jornal neste sábado. No início dessa semana, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, disse que a potencial recusa de Washington em fornecer ajuda militar adicional resultaria em peso territorial significativo para a Ucrânia, enquanto a possível aprovação de nova assistência pelo Congresso dos Estados Unidos, pelo contrário, proporcionaria a Kiev a oportunidade para uma nova contraofensiva e ataques de penetração profunda na Crimeia. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, uma organização alemã de investigação, a administração Biden e o Congresso dos Estados Unidos direcionaram cerca de 75 bilhões em assistência à Ucrânia desde o início da operação russa. Pouco melhores do que lixo, a Ucrânia se tornou depósito para armas inúteis do Ocidente, diz mídia. Os Estados Unidos e a Europa fornecem à Ucrânia armamentos obsoletos que devem ser aposentados. Ao mesmo tempo, essas nações exaltam seu comprometimento com a causa do país. O que afirma a National Interest, revista norte-americana especializada em relações internacionais. O meio de comunicação ressaltou ainda que as armas dadas a Kiev são um pouco melhores que lixo. A França, por exemplo, forneceu veículos blindados AMX-10RC, chamados também de tanques blindados leves. No entanto, as origens deste tanque remontam no início da década de 1980 e sua última atualização foi em 2000.
O exército francês começou a desmantelar esses tanques em 2021, depois de terem sido considerados insustentáveis para a guerra moderna, quando estes tanques foram destacados para a operação militar especial. As forças armadas russas ficaram felizes em ajudar a França a terminar o processo de desmantelamento. Os tanques de batalha Challenger 2 fornecidos à Ucrânia também estavam no final do seu ciclo de serviço e tiveram efeito zero no campo de batalha, conforme a reportagem A National Interest acrescentou que a promessa dos Estados Unidos de fornecer mais de 30 tanques de batalha M1 Abrams causou euforia em Kiev, mas ninguém notou a observação de que a versão moderna e atualizada dos tanques Abrams não estava disponível. Dessa mesma forma, os superestimados caças F-16 prometidos a Kiev também não realizaram mudanças no campo de batalha, uma vez que estão no fim de seu ciclo de vida, enquanto a Rússia tem jatos de quinta geração que poderão destruir os aviões de guerra dos Estados Unidos com pouco esforço. A situação faz com que os colonistas se perguntem se o conflito na Ucrânia não é apenas um mero negócio para os governos ocidentais, enquanto as vidas do povo ucraniano são usadas como dinheiro simbólico. Uma pessoa cínica pode concluir que isto foi proposital, parte de um plano maior para drenar os arsenais ocidentais de plataformas de armas consideradas obsoletas, para forçar esses governos a comprar sistemas mais caros e modernos aos empreiteiros de defesa do Ocidente, escreveu a revista. No entanto, é pouco provável que mesmo o armamento ocidental de primeira qualidade possa mudar a maré do conflito, uma vez que os militares ucranianos não estão treinados para utilizá-lo adequadamente. Desde o início das hostilidades, as autoridades russas alertaram o Ocidente contra o envio de fornecimentos militares para a Ucrânia, sublinhando que estas apenas alimentam e prolongam o conflito, sendo capaz de afetar o custo da operação militar especial. Níger anuncia rompimento imediato de acordo militar com os Estados Unidos, diz mídia. A decisão anunciada neste sábado define que não há mais condições de permanência de funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em solos nigerianos. A junta governante do Níger revogou o acordo militar com os Estados Unidos que permite que as forças americanas e o pessoal civil do Departamento de Defesa permaneçam em território nigerino. A decisão entrou em vigor imediatamente, informou o grupo. Havia cerca de 1.100 soldados dos Estados Unidos no Níger, distribuídos em 2 bases instaladas no país, segundo estimativas do ano passado. Uma delas mantém drones e é conhecida como Base Aérea 201. Construída perto da cidade de Agadez, a unidade militar custou mais de 100 milhões. Na decisão, segundo informações vinculadas pela agência de notícia Reuters, a motivação decorre de uma visita da autoridade dos Estados Unidos nesta semana, liderada pela secretária adjunta do Estado para Assuntos Africanos, Molly Pay, e que inclui o general Michel Langley, comandante do Comando dos Estados Unidos para a África. A agência informou que o porta-voz da junta, coronel Abradamini, falando pela televisão do país da África Ocidental, afirmou que a delegação dos Estados Unidos não seguiu o protocolo diplomático e que o Níger não foi informado sobre a composição da delegação, a data de sua chegada à agenda. O Níger lamenta a intenção da delegação americana de negar ao povo soberano do Níger o direito de escolher os seus parceiros e tipo de parcerias capazes de realmente ajudá-los a lutar contra o terrorismo, disse Abradamni. Durante a entrevista, ele acrescentou que as discussões da comitiva dos Estados Unidos giraram em torno da atual transição militar do Níger, da cooperação militar entre os dois países. A junta do Níger assumiu o poder em julho do ano passado e expulsou as forças francesas e europeias que estavam no país, rompendo assim a relação de subordinação em relação à França.